Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. A entrevistada de hoje, ela é fisioterapeuta, criou a clínica Alta Forma, ela é referência em órtese e prótese, pioneira em reabilitação ósseo-integração na Bahia e cuidadora, né, de pés diabéticos. Estamos aqui com Ingrid, seja bem-vinda, Ingrid. Priscila. Obrigada. Conte um pouquinho para quem está nos assistindo quem é Ingrid e como surgiu essa ideia de trabalhar assim, com reabilitação e o surgimento da clínica. Então, sou fisioterapeuta, né? Ingrid é uma pessoa que sempre busca devolver autonomia e liberdade aos pacientes amputados, né? Essa é uma pergunta quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei me perguntando quem é Ingrid e o que Ingrid traz para as pessoas, né? Devolver vidas, devolver autonomia, qualidade de vida, vem me incentivando cada vez mais. Então, a clínica Alta Forma, ela surge com esse objetivo, com um propósito, né? Então, Ingrid é uma mulher guerreira que corre atrás, que não desiste das coisas fáceis, né? E tenta trazer o que é de melhor, né, para os pacientes amputados. Massa. E fale um pouco sobre a escolha da sua profissão e da criação da clínica Alta Forma. Então, eu falo que tem profissão que escolhe a gente, tem profissão que a gente escolhe, né? A fisioterapia, ela me escolheu. Eu amo a área da saúde, sempre, desde mais nova, sempre quis fazer medicina, mas a fisioterapia, ela me escolheu. Meu pai, ele é ortoprotesista, e a clínica Alta Forma, ela é uma empresa familiar. Então, ele trabalha com órteses, com próteses na confecção. E desde mais nova, eu falei, não, vou trabalhar na área de saúde. Então, eu fiz assim, vou fazer fisioterapia, depois vou fazer medicina. Aí fiquei naquela dúvida, né, para qual área eu iria. Acabei indo para fisioterapia. E por que órtese e prótese? Pelo fato de dar continuidade a uma história familiar, eu falei assim, não, vou dar essa continuidade, vou seguir o caminho do pai, porque eu tenho certeza que tem algum propósito para isso. Eu não posso deixar uma história tão bonita acabar no meio do caminho. E aí fui levando. Quando eu penso que não, Ingrid já estava toda integrada na parte de órtese e prótese, sendo reconhecida de uma forma diferente. Eu comecei a dar aulas em algumas faculdades, né? Viajei para São Paulo para me especializar em ortopedia multiprofissional no Albert Einstein. E aí fui fazendo vários cursos, quando eu penso que não, Ingrid acaba entrando na nossa integração, que é uma inovação, né, que eu trago para a Bahia. Mas assim, a empresa, ela surge desde do momento que meu pai, ele foi criado por Irmã Dulce, e ele traz com ele, né, todos os ensinamentos para os filhos, no que dá valor às coisas e devolver a autonomia e a liberdade ao paciente que tem uma deficiência. Então, eu trouxe isso comigo e levo, né, até hoje. Pretendo levar mais ainda. E quais os prós e contras das próteses, né? Tem de diferentes materiais, qual o melhor? Eu prefiro falar que não existe o melhor, né? Existe prótese, existe vários tipos de materiais, existe vários tipos de equipamentos, e o que modifica e diferencia um material do outro é justamente o nível de mobilidade do paciente, a capacidade do paciente, porque nem sempre o mais caro é o melhor, e nem sempre as coisas são prescritas com arroz e feijão, né? Então, depende muito, toda a prótese ela é prescrita para o paciente de acordo com o nível de mobilidade dele. Então, na reabilitação, ela se divide por fases, na prescrição da prótese se divide por fases, de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, não existe aquele material o melhor. Existe componente, sim, que dá mais leveza, que diminui o gasto energético do paciente, mas nem sempre o mais caro vai ser o melhor. E existe prótese para banho e para água do mar, qual seria? Existe. Ultimamente, eu falo que a tecnologia ela não para, né?
Então, vem surgindo muitos materiais, assim, para banho, para água salgada. Então, a gente consegue adaptar todos os materiais. O paciente ele consegue tomar os banho de piscina, que eu acho que a maior vontade de um amputado é eu vou conseguir tomar banho, vou tomar banho em pé no chuveiro, porque devolver essa liberdade do paciente, que está há muito tempo ele está na cadeira de rodas, ficar em pé, a primeira pergunta que faz é, Ingrid, eu vou dirigir e tomar banho em pé? Então existe sim prótese para banho e para tomar um banho de mar. Fale sobre essa de direção, é diferente também? Para Como? dirigir? Não, existem os níveis de amputação, né? Então, existem amputações que o paciente ele precisa realmente adaptar o carro, mas existe amputações abaixo do joelho. A articulação do joelho dele, a flexão e extensão do joelho está preservada, então ele consegue estar dirigindo sim, sem problema, utilizando uma prótese transtibial. Mas a amputação transfemoral, ele não vai conseguir dominar essa flexão e extensão sentado. Então, é necessário adaptar o carro no automático na mão. Entendi. E conte um pouco pra gente se você faz algum tipo de projeto social com essas próteses, existe alguma doação, algum valor social? E se existe, também já diga aí como é que as pessoas podem colaborar, né? Ajudar. Então, a gente faz sim, né? Todo ano a gente faz doações, né? A gente puxa uma história, né, de algum paciente que realmente não tem aquela condição de estar comprando uma prótese, então a gente puxa todo o histórico desse paciente e realmente faz toda a reabilitação, do início até a entrega da prótese do paciente e as manutenções que são feitas a cada 6, 8 meses, a gente faz todo esse processo. Você fala também no seu perfil que você trata o pé diabético, né? Que é uma coisa Isso. também que a doutora Bianca Nascimento já comentou aqui, né? Então, como seriam esses cuidados? Qual a diferença? Então, o pé diabético tem que começar com a prevenção. Eu acho que os cuidados diários é uma pergunta que eu sempre falo. Gente, vocês lavam o pé de vocês quando tomam banho? Então, porque às vezes a gente toma um banho ali e esquece do principal. Os nossos pés é a nossa base, né? Então, começa sempre com a prevenção, da higienização, do cuidado com a limpeza entre os dedos, né? O paciente diabético, ele tem a sensibilidade maior, né? A diminuição da sensibilidade nos pés. Então, ele não vai, se ele pisar em algum prego, em alguma coisinha, ele não vai sentir. Então, a gente precisa sempre orientar, né, os calçados adequados, porque a gente também trabalha com calçados. Calçados, palmilha, avaliação da pisada, que é a baropodometria. Então, assim, a gente começa desde esse momento da prevenção, que é o uso do calçado adequado, a hidratação, a higienização, o apoio e o acolhimento, né, que tem que estar sempre buscando os profissionais adequados, que é com a doutora Bianca, que eu sempre falo dela, na questão do cuidado do pé diabético, porque ela tem um foco muito grande nessa prevenção, nesse cuidado. Então, assim, é necessário, sim, do apoio e o acompanhamento multidisciplinar nesse momento da prevenção. Ai, massa, interessante. E a questão da ósseo-integração, né? Há quanto tempo vocês trabalham e por que vocês são pioneiros na Bahia, né? Sim. Então, a nossa integração foi uma história muito, muito grande, porque assim, eu tinha visto, né, há muitos anos atrás, que já existia lá fora, né? E aí eu botei na cabeça, falei, gente, eu vou trazer isso para a Bahia, eu vou ser o diferencial na Bahia, eu quero fazer algo diferente. E aí eu tenho um colega que também é da área, né, é fisioterapeuta, ortesista, também protesista, e aí ele trouxe para o Brasil, junto com o Dr. Marcelo Souza, e aí eu fui em um congresso em São Paulo, de ortopedia, e conheci o Dr. Marcelo Souza, né, eu peguei e falei assim, Dr. Marcelo, quero levar isso para a Bahia. Ele me perguntou, você tem algum médico referência? Eu falei, não, tenho, sim. O médico, ele nem sabia que eu estava falando dele lá em São Paulo, mas eu consegui, graças a Deus, trazer. Então, apareceu o primeiro caso da osso-integração aqui na Bahia, e estamos, né, pioneiros. A gente aconteceu tem 4 meses, a primeira cirurgia aqui em Salvador foi no Hospital Santa Isabel, e acompanhei toda a cirurgia, que eu acho que era meu sonho, assistir uma cirurgia completa do início ao fim, para eu poder ver como ficava a parte da inervação, tudo isso, né, que chama muito minha atenção. Eu falo que meus olhos brilham quando eu falo de amputação, porque realmente é uma coisa que, quando a gente trabalha com amor, a gente quer ver do início ao fim, né, de como foi feita aquela amputação até o momento que você coloca seu paciente em pé.
Então, a nossa integração, ela veio com esse objetivo de trazer tecnologia para o Estado, né? Somos pioneiros, somos a clínica referência, né, nessa parte de reabilitação de integração na Bahia, graças a Deus. E foi uma honra, sabe, ser escolhida como a fisioterapeuta referência nessa área. E o que mais te emociona nesse trabalho, né? Tem algum momento que te marcou e te faz lembrar porque escolheu essa missão? Nossa, o que mais me emociona é quando o meu paciente ele fica em pé. É, assim, surreal. Quando o paciente ele olha para mim, ele se emociona, eu me emociono junto. Porque é diferente. Você vê um paciente ali sentado muito tempo e você conseguir colocar ele em pé, não tem preço. Eu falo que não tem preço. Eu acho que nada paga o valor de você levantar uma pessoa, sabe? E você ver o sorriso de ponta de orelha a ponta de orelha. A gente sabe que reabilitar vai muito além do físico, né? Como você lida com o lado emocional dos pacientes e o que você aprende com eles nesse processo? Então, eu falo que a fisioterapia, eu sou mais terapeuta do que físio. Porque a gente trabalha mais a parte emocional do que a parte física. Eu acho que ninguém quer amputar o membro, né? E quando você perde um membro, a parte emocional ela fica bem abalada. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura. A gente tem que ouvir. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas hoje é ouvir o outro. Então, muitos profissionais hoje eles querem o quê? Querem vender produto. O meu diferencial é que eu não vendo produto, eu reabilito o meu paciente. Então, a gente ouve o paciente, eu ouço o meu paciente, eu paro para conversar com o meu paciente, porque às vezes uma dor do paciente que no físico você pode não estar machucando, mas a dor emocional, ela leva a uma dor fantasma, ela faz com que ele não consiga dar um passo. Então, se você conseguir entender esse processo, eu acho que é a parte mais importante e isso emociona qualquer profissional. Cortando um pouco isso, você falou aí sobre a questão que não tem interesse de vender, mas é uma curiosidade das pessoas saberem valores, varia de quanto a quanto, porque assim, eu conheço pessoas, né, amputadas que às vezes por conta das condições, né, acaba optando por estar com apoio da muleta, né? Isso. E aí não faz a prótese. Então, assim, qual os valores, assim, em média que as pessoas podem arcar? Então, questão de valores. Existem vários tipos, né? Depende muito do nível de amputação do paciente, mas componentes são componentes caros. O paciente, quando entra em contato comigo, a primeira coisa que pergunta é, Ingrid, qual é o valor? Mas eu não consigo passar um valor sem ver um paciente. Porque cada amputação, às vezes, um dedinho, né? O paciente quer colocar uma prótese estética e não tem como botar naquele momento, tem que ter todo um tratamento ali antes desse processo. Então, não existe um valor fechado, tipo uma tabela de preço de prótese. Né? Não é. A reabilitação de amputados tem inúmeros tipos de materiais. Então, a gente prescreve de acordo com a pele do paciente, né, a textura da pele do paciente. Se o paciente ele é diabético, ele não pode ter muita pressão naquela região. Então, a gente precisa colocar um line, que é um silicone, uma interface que fica entre o coto do paciente e a prótese. Então, a gente tem que saber escolher esse line, a depender do nível da amputação do paciente, se é um coto mais curto, se é um coto mais longo, se é um coto mais curto, precisa de um sistema híbrido. A gente precisa analisar os pés em fibra de carbono, eles são mais leves, mas qual dos pés é com um movimento multiaxial, sem ter um movimento multiaxial? Isso tudo diferencia, isso que vai dependendo dessa prescrição, a questão dos valores. Não tem um valor assim fixo. Não, Ingrid, uma prótese custa 5 mil reais, uma prótese custa 100 mil reais. Não tem um valor fechado, né? Não é tabela fechada. Infelizmente, não é. E vem cá, quando você olha a plataforma hoje, o que mais te enche de gratidão e o que você ainda sonha em conquistar com esse propósito? A Altaforma hoje, o que me enche mais de gratidão é a história que meus pais fizeram. Eu acho que eu e meus irmãos, a gente segue um propósito, né? E eu venho crescendo, meu pai teve um período que caiu doente, né? Mas graças a Deus está maravilhoso. Eu acho que é quando a gente começa a virar a chave da gente no 360 e a gente transforma a nossa clínica em uma história mais bonita do que já era, né? E o que eu pretendo com a Altaforma é crescer mais ainda.
virar uma multinacional com fé em Deus. Amém. Irei virar, né? Mas o meu objetivo é esse. É mostrar e trazer a minha família como a minha base ali comigo o tempo inteiro junto com essa clínica. A entrevista foi rapidinha, estamos nos nossos momentos finais e eu te pergunto um testemunho do que Deus já fez por você. Nossa, Deus, ele tem me guiado em tudo que eu faço. E eu sempre peço a ele, falo assim, que me proteja em tudo. Então, ele não deixa eu desistir nunca de nada. Então, ele tá ali comigo o tempo inteiro. E ele fala, quando eu penso, falo assim, não dá mais, tá difícil, tá muito complicado. Teve momentos muito difíceis que a gente passou, infelizmente, do meu pai tendo câncer, né? Então, eu falei assim, e agora? O que é que eu faço? Então, assim, Deus, ele estava ali o tempo inteiro e falou assim, minha filha, não desista, eu tô com você. Então, eu acho que ele vem me guiando o tempo inteiro em tudo. Amém. Obrigada, Ingrid, pela sua participação. Sucesso na nossa jornada para a plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.